Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Show Carreira e Suas Vozes, no programa Madrugada Astral na Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Ela, além de linda, além de querida, ela está lançando o 6º clipping dela. Eu estou falando com a Clarissa. Seja muito bem-vindo, Clarissa. Obrigada, Cláudia. É um prazer imenso estar aqui. Eu estou muito feliz com esse convite, essa oportunidade. Então, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento. Clarissa, nós sabemos que desde pequena você teve a influência da música na sua vida. Como é que foi para você decidir, em algum momento da sua vida você fez isso, migrar de carreira do direito para a música? Por que você fez isso? Por que eu fiz isso? Bom, eu comecei a cantar desde criança, muito pequena, eu tinha 6, 7 anos, mas eu levei isso como um hobby. Apesar de ter passado a vida inteira cantando, eu levei como um hobby. Então, eu entrei na faculdade, quando saí do colégio, entrei na faculdade de Direito, fiz os 5 anos, passei na OAB, comecei a advogar. E quando eu comecei a advogar, eu disse, não, agora eu tenho que levar minha vida a sério, eu tenho que parar com a música. E eu parei de cantar. Eu já trabalhava assim, já cantava em cerimônias de casamento antes, e eu parei com tudo. E fui focar na minha carreira de advogada. E eu fiquei uns 2 anos afastada da música. Foram 2 anos muito tristes. E ali eu comecei a perceber que eu estava muito irritada. E tem uma frase que eu adoro dizer, que é gente feliz não enche o saco. E eu estava enchendo o saco de todo mundo. Então, tinha alguma coisa muito errada comigo. E eu tentei prestar atenção, o que está acontecendo? Por que eu não estou feliz? Até eu me dar conta de que era a música que estava faltando, foi um pouquinho de tempo. Mas aí eu fui voltando aos pouquinhos, voltei primeiro às cerimônias de casamento, depois eu comecei a trabalhar como Elsa do filme Frozen, cantando nos aniversários infantis, e aí eu fui vendo que eu estava começando a ficar mais feliz, mas ainda não era o suficiente. Que linda! Nossa, é gostoso isso, né? Você trazer do lúdico, né? Trazer esse personagem infantil para poder realizar o seu sonho, né? Sim, e as crianças realmente acreditam que eu sou a Elsa, tá? Eu ainda trabalho com isso até hoje, e a gente tem que vestir o personagem, não só a roupa, a gente tem que encarnar o personagem mesmo, e elas acreditam que eu sou a Elsa do Frozen. Ah, isso é fantástico. Sabe que eu também vivi isso que você está trazendo, né? De sentir essa infelicidade, eu senti que está faltando um pedaço, porque a música, ela completa a gente em todas as esferas, né? Certeza. A música, ela cura, a música eleva, ela transforma, ela muda a nossa vibração. Sim. Eu também tenho uma primeira formação que é de musicista. Eu trabalhei durante 15 anos como musicista, como pianista profissional. Que legal. Dei aula durante 15 anos e eu fiz uma migração de carreira, exatamente como você, né? Eu estava na música, eu vim para publicidade e marketing e tive que recomeçar a minha vida. Mas em muitos momentos dela, eu senti que a música fazia falta. Então, em casa, e até hoje, eu tinha muitos pianos, eu tinha piano digital, piano acústico, vários instrumentos. Eu carrego isso ao longo da minha vida, né? Eu tenho uma bagagem grande, né, de coisas quando eu preciso mudar, né? Porque a música, ela precisa continuar fazendo parte da vida da gente. Com certeza. Né? E se a gente disser que a arte não faz parte da nossa vida, isso é uma mentira tão grande. Porque só de ligar a TV, um filme é arte, um quadro na parede é arte, uma música é arte, a novela, tudo é arte. Então, às vezes, as pessoas estão tão acostumadas àquilo ali, fazer parte da rotina delas, que elas já não enxergam mais como a arte é tão crucial e tão presente no nosso dia a dia. É exatamente isso, né, que você está trazendo. Nós, sem arte, não somos nada. Seria como não preto somos e branco. Como a gente não consegue ser alguma coisa sem meditação, sem o esporte. É um complemento, né, de atividades que a gente vai trazendo para a vida da gente, que vão se encaixando perfeitamente, cada uma para um momento diferente, né? Você trouxe muito isso, né, da música desde pequena, você cantou em coral. A sua voz, ela vem dessa experiência que você teve no coral? Com certeza. Imagina, eu comecei com 6, 7 anos e eu participei de um grupo musical muito forte na minha cidade que se chama Coral Show Criança Feliz. Ele ainda existe. Ele é só um ano mais novo que eu, ele já tem 32 anos. E lá foi a minha primeira escola. Se a gente tem uma faculdade na música, aquela foi a minha faculdade.
Mas também fiz e ainda faço aula de técnica vocal, porque a gente tem que estar sempre aprimorando, a gente sempre pode estudar e melhorar o que a gente está fazendo, né? Eu acho que é crucial a gente ter esse desenvolvimento. Nossa, isso é bárbaro, né? O coral, ele traz para a gente a disciplina, né? Exatamente. De você cantar, mas não aparecer mais do que a voz do outro, né? E é muito legal isso, para quem não conhece canto, para quem nunca cantou. Quando a gente está dentro de um grupo de coral, a gente faz parte de um time, de uma equipe, e a nossa voz integra, casa perfeitamente com as outras vozes. E isso que a Clarissa está trazendo é fantástico, porque aprender a cantar desde criança te traz essa disciplina de aprender a ouvir o outro, né? E conta pra gente, quais são os artistas que influenciaram a sua carreira e que permitiram que você vislumbrasse a sua carreira musical? Olha, eu tive diversas influências. Com o coral, eu tive influências incríveis, como Queen, de tudo, assim, Andrea Bocelli, Laura Pausini. A gente já fez tributo ao ABBA, tributo ao Pink Floyd. Então, eu já vivi diversas experiências com coral. A gente fez um trecho do Fantasma da Ópera. Então, eu tive esse enriquecimento cultural participando do coral, porque apesar de o nome ser coral, é um musical em que a gente tinha muitos figurinos, muita desenvoltura, coreografia, era um musical completo. Então, essa parte mais pomposa e mais bonita, clássica, veio do coral. E eu, enquanto uma adolescente, sempre fui apaixonada por pop. As minhas primeiras influências foram Britney, Beyoncé, Madonna, depois veio a Lady Gaga, quando eu já estava no ensino médio, fiquei quase louca quando ela surgiu. Então, as divas pop, no geral, elas são nomes muito importantes na minha construção. Além de Whitney Houston, nomes fortes assim também, com certeza. Você está trazendo aí uma série de pessoas, né, que te influenciaram e construíram a sua voz, a sua base musical para que você pudesse compor a sua carreira, né? E ao longo da sua carreira você vem abrindo shows. Quais são essas pessoas, esses músicos famosos que você já abriu e que você quer trazer para a gente aqui? Olha, com o grupo, no coletivo, eu já tive o privilégio de ter aberto o show da Ana Carolina há uns bons anos atrás já, mas foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. A gente estava em Porto Seguro, abrimos o show da Ana Carolina no Tô à Toa. A gente também já fez a abertura do Balé Bolshoi, que é muito forte lá em Joinville. E enquanto Clarissa particular, isso tá prestes a acontecer. Eu sei que vai dar certo, aí eu volto aqui para contar para vocês. Olha aí, ela já está fazendo planos para o futuro, né? E a carreira da gente, ela é solidificada com planos, né? Quem não sonha ao longo da vida, né? E eu acredito, Clarissa, que tenha sido sonhando que você desenvolveu o novo Clipping, que é o seu mais recente lançamento, que é o DNA. Eu até vou chamar esse vídeo para você, ouvinte, que está nos acompanhando, poder conhecer o trabalho da Clarissa. Sobe o vídeo. Clarissa, que coisa linda, que vídeo lindo, que voz maravilhosa, que luz fantástica. Foi você quem roteirizou, produziu e criou esse vídeo? Conta pra gente. Sim, desde que eu comecei a lançar as minhas músicas autorais, eu já venho lançando todas elas acompanhadas de clipe, mas eu sempre fazia com uma empresa produtora e que roteirizava tudo mais, mas eu tinha muita sede, muito desejo de eu mesma roteirizar, produzir o meu próprio clipe e também editar, fazer os cortes, pensar toda a ideia por trás e saber como seria o resultado final vindo das minhas mãos. E esse clipe, eu junto com meu fotógrafo, o Eric Fenali, que também é de Santa Catarina, a gente pensou nesse clipe, trocamos ideias e esse foi o resultado que vocês puderam curtir um pedacinho agora. E eu fico muito feliz quando eu assisto, tenho o prazer de assistir de novo e ver o resultado, porque ficou bem do jeitinho que eu queria.
Ele tá divino, tá fantástico, eu amei. Quando eu recebi da sua produção esse clipe, eu vi a sua sensibilidade, né? O quanto tem de você ali, né? Da sua meiguice, do jeitinho que você fala. Você é exatamente igual aqui ao vivo comigo e lá no clipe. Gostei muito. Me conta como é que funciona o teu processo criativo. Quando, você falou que você pensa muito em como fazer, né? Em como criar uma luz sensacional para quem está assistindo. Curti muito isso. Além do processo criativo, você estimula isso por meditação, por yoga, por academia. Como que você cuida da sua saúde mental, da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, para que na hora que você volta para o seu processo criativo, você esteja zen o suficiente para conseguir criar desse jeito? Bom, primeiramente, são muitos anos de terapia. Já são 6 anos de terapia para conseguir me colocar nos eixos, porque eu naturalmente sou muito ansiosa, muito agitada, então a terapia ela me ajudou muito nisso, mas não era o suficiente. A minha própria terapeuta disse: eu preciso que tu vá para academia porque tu tem muita energia acumulada. E eu fiquei relutando um pouquinho, mas depois que eu comecei a ir para academia junto com a terapia, nossa, foi o match perfeito, a combinação perfeita para eu alinhar corpo, mente, paz de espírito, mas sim sou adepta da meditação, sou adepta da respiração guiada e outras coisinhas mais, como faço mentalizações, acredito em lei da atração e esse tipo de conteúdo. Sabe que eu percebi isso nesse vídeo, né? Você traz essa sensibilidade, essa fluidez, né? Da luz com a sombra, né? O interior e o exterior. Tem todo esse cenário montado, essa história, né? Por detrás da música. E isso, para quem está assistindo, mostra o quanto você teve o cuidado, né? Para pensar nisso. Eu quero te fazer agora uma pergunta. Quando você se inspira para escrever, você traz as suas emoções reais? Você traz aquilo que você já vivenciou para a música? Ou você cria dentro desses cenários essas historinhas de amor? Então, já aconteceu os dois. Eu tenho letras que falam sobre superação, sobre amor, sobre uma ida na balada, tem de tudo um pouco. Então, muitas das letras que eu compus foram baseadas nas minhas emoções reais, para que eu pudesse me conectar com o público de uma maneira real, de uma maneira que eles pensassem: não sou só eu que estou passando por isso. Inclusive, tem uma das minhas músicas, que o nome é Checkpoint, que eu estava chegando perto dos 30. Eu tenho um pouquinho mais que 30, não muito, tá? Eu tenho 32. Mas o 30 estava chegando. E eu olhei assim: gente, todo mundo falava da crise dos 30, ela é real. Quando eu percebi que ela estava acontecendo, eu disse: meu Deus, ela é muito real. E eu fiz uma música sobre isso também. Já a DNA foi um pouquinho diferente. Eu estava no final de um relacionamento, eu vi que ele estava para acabar, não estava muito feliz, já sabia aonde ele ia chegar. E eu sentei para compor um dia, e mesmo ainda naquele relacionamento já falido, pensei: como seria se hoje eu compusesse uma música para alguém, se eu estivesse apaixonada? Fazia tantos anos que eu já não sabia mais o que era estar apaixonada e eu queria ter de novo essa sensação. Então eu sentei e comecei a fingir que eu estava apaixonada, e aí nasceu o DNA. Que bárbaro! Você trouxe aí uma pergunta hipotética, que a gente usa muito essa técnica na mentoria de carreira. Eu uso muito na mentoria de carreira, negócios, e quando estou criando coisas novas com os empreendedores, porque quando você levanta a hipótese e você traz a resposta, você consegue visualizar os dois, né? E aí você jogando isso para o universo, você traz a lei da atração, né? Trabalhando para você, né? Esperta, menina! Pegasse! Eu nunca falo assim, não por não falar, mas eu acabo comentando de outras coisas e não acabo expondo para as pessoas que DNA é 100% lei da atração. E eu nem precisei te dizer, a tua sensibilidade já captou a lei da atração todinha. Porque o mundo muda, o mercado muda, né? E o mercado
do som, da música fonográfica, ele tem mudado muito em função das mídias sociais, né? A gente vê os teaserzinhos, né? As músicas ficando cada vez mais curtinhas, com letras mais chicletinho, que colam mais, né? No ouvido da gente, no coração da gente, né? Como que você encara essa mudança do mercado fonográfico e como que isso impacta diretamente no teu trabalho? Olha, se a gente parar para analisar as minhas músicas, eu vou totalmente contra o que tá vendendo, o que tá colando, o que tá bombando no TikTok. Porque eu uso da música para me expor o que eu tô sentindo, para me expressar, para me conectar com as pessoas, com o público, para que as pessoas saibam que alguém também está passando por aquilo e se sentir acolhido. Então, eu até pensei, poxa, se eu fizesse algo mais chiclete, quem sabe eu já teria estourado, mas eu ainda não consegui. Talvez não seja da minha essência. Talvez a minha essência seja mesmo nadar contra a maré e trazer uma letra por trás, não só melodia, mas trazer alguma mensagem. E isso me faz tão bem, tão feliz, por que eu deixaria de fazer, né? Então eu tô insistindo. Muito legal você trabalhar com isso e dessa forma, porque é genuíno. Isso. Né? Você mostra a sua essência, a sua missão de vida e você está não no caminho contrário, muito pelo contrário, né? O que eu quero dizer é que você está caminhando no seu propósito de vida, né? E a gente percebe essa verdade no teu trabalho. É verdade. O contra a maré, assim que eu disse, eu também não... Isso não me assusta, tanto que eu tive que encarar os meus pais dentro de casa dizendo, não vou mais advogar, vou ser cantora. Eu imagino que isso tenha sido muito difícil para eles, né? Porque você já era formada, já tinha OAB, né? Sim, começar tudo de novo, né? Foi, mas eu faria tudo de novo se eu precisasse. E eu queria ter feito publicidade e propaganda. Olha que tudo! Eu amo! Mas eles não quiseram. Sabe o que eles me disseram? Eles vão assistir esse podcast, tu manda um beijo especial pra eles, tá? Eles disseram na época como assim, eles chamam? Salete e Ronaldo. Salete e Ronaldo, parabéns pela filha maravilhosa que vocês têm. Olha, estou amando a entrevista com ela. Mas agora eu vou dedurar eles pra ti, porque quando eu quis fazer, eu passei pra publicidade e propaganda, eles disseram, mas tu precisa de uma carreira que te dê dinheiro. Porque na época publicidade e propaganda não era como é hoje. Isso há 10 anos atrás não é tanto tempo assim, sabe? Porque simplesmente aconteceu, a internet deu essa galgada tão forte. E aí os dois disseram, faz direito. Aí eu fiz direito. Tá lá. Olha, eu tenho certeza que você, com esse brilho nos olhos que você traz, você mostra o quanto você está feliz com essa migração de carreira que você fez. O marketing e publicidade, eles têm altos e baixos, né? E desde quando eu me formei e decidi abrir a minha agência de comunicação e publicidade, que isso foi em 2006, são praticamente 20 anos de agência, eu já pude navegar em águas turbulentas durante muito tempo. E a mídia digital, ela trouxe essa reviravolta no mercado da publicidade. Hoje é um mercado muito mais lúdico, né, muito mais integrativo, engaja muito mais, porque ele conversa muito mais com os seguidores, né? A gente precisa prestar muito mais atenção no que o consumidor está trazendo para que a gente faça exatamente o que ele quer, né? Então, trabalhar em publicidade e marketing, realmente a gente precisa amar muito, como em qualquer outra carreira, né? Eu estou conversando aqui com a Clarissa, ela está lançando o novo clipping dela, DNA, é totalmente produzido e roteirizado por ela, é fantástico. Clarissa, para quem está chegando agora, quais são as redes sociais que a pessoa pode acompanhar para poder te seguir? No Instagram é IG Clarissa, e é com 2 S, tá? IG Clarissa. E no Spotify, no YouTube, pode colocar Clarissa Mello. Ou então coloca Clarissa DNA, que vai achar bem facinho. Aliás, eu achei ela dessa maneira, fazendo a pesquisa Clarissa DNA. Isso é maravilhoso. Eu vou chamar mais um pedacinho do clipping da Clarissa para a gente poder assistir junto. Se você quiser sair agora, pode ser.
não consigo escolher uma parte só. Se eu tivesse que só cantar, não teria tanta graça. Por isso que eu disse, não, eu quero ter os meus clipes, eu quero me botar na frente da câmera do jeito que eu pensei aqui dentro da minha cabeça, sabe? E tu acabou de falar uma coisa que ressoa muito com o que eu sempre repito. Por que eu gosto tanto da arte? Por que eu faço uso da arte? Porque eu quero deixar a minha marca no mundo, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Eu quero permanecer aqui quando eu não me fizer mais de carne e osso aqui na Terra. Clarissa, isso me emociona. E eu tô vendo você emocionada aqui, porque construir legado não é para qualquer um. Muita gente fala, olha, eu tenho a vontade de fazer tal coisa, tá tudo aqui na minha mente, mas não transfere para a prática, que é o que ela fez, né? Então, construir legado, seja impresso por livros, né? Então, você escreve todo aquele conteúdo que você quer compartilhar, seja pela música ou seja pelo conteúdo online, você construir um legado e deixar esse legado para a vida é tão maravilhoso, é tão gratificante, que você vai mudar, vai continuar mudando a vida de muita gente que continua ouvindo a sua letra. E isso vai reverberar ainda, porque o amor, ele reverbera, né? O bem, ele reverbera durante muitos anos na vida, não só da gente, como na vida de muitas outras pessoas. E a última pergunta agora, aquela derradeira, aquela que a gente não quer sair daqui, porque é maravilhoso, qual é a dica que você deixa para esse seguidor, para esse ouvinte que está nos acompanhando agora? O que a pessoa pode fazer para mudar a vida? Ou qual é a dica que você deixa para empreender na área da música? Olha, primeiramente eu acho que a gente tem que se conectar com o nosso coração. No mundo de hoje que está tão corrido, que é tudo instantâneo e a gente não tá o tempo inteiro com o celular na mão, é mais difícil, é muito mais difícil. Existem diversas maneiras de a gente se conectar com esse interior, com a nossa voz interior, que sempre vai falar bem alto no nosso inconsciente o que a gente realmente quer. Independente se for a música, o que o teu coração estiver gritando, por favor, escuta essa voz. Durante o período que eu não escutei, eu cheguei a desenvolver algumas reclamações no meu corpo, porque o corpo fica doente quando a gente não dá ouvidos para ele, isso me aconteceu. E aí, será que vale a pena chegar a esse ponto? Eu acredito que não, e eu vivi na pele, e eu gostaria que as pessoas não precisassem passar por isso. Eu gostaria que elas pegassem a minha experiência e tomassem de exemplo para ver, será que o que eu estou fazendo faz sentido para mim? Isso me faz feliz? É necessário ter coragem, só que a minha mãe sempre diz, agora eu me emocionei, a minha mãe sempre diz que o que a vida quer da gente é coragem. Ai, coragem é tudo na vida da gente. Com certeza. E a gente precisa ter uma mente forte para ter um corpo forte, né? A doença psicossomática, ela aparece quando você está infeliz, quando você está ansioso, com depressão, porque você está ausente, você está fora da sua missão de vida, fora do seu propósito. E como encontrar isso? É olhar para dentro de você. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus mentorados, que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes na sua vida, né? Principalmente quando você era criança. O que é que você quer ser quando crescer, né? Presta atenção, olha para dentro de você. O que é que você respondia? Ou o que é que você ouvia que quando você fazia, as pessoas olhavam para você e falavam assim, nossa, o que é que você está fazendo? Você tem que fazer isso para o resto da sua vida. E fazia aquele uau, né, no seu coração, uau nos seus ouvidos. Nossa, será que é isso mesmo? Olha para dentro de você. Passa a perceber quais são os seus desejos. No caso da Clarissa, que eu estou adorando essa entrevista. Que pessoa maravilhosa que você é. Eu queria te dizer isso e quero deixar isso registrado na nossa entrevista. Que conversa maravilhosa. É difícil encontrar pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu, nessa coisa de energia, de se conectar do interior, do interno da gente. Que presente! Obrigada por isso. Que delícia! Que coisa maravilhosa. Eu também amei essa conversa. E porque a gente acredita na mesma coisa, né? Nós somos seres, nós somos feitos para sermos felizes na vida. E se a gente não está feliz, independente
do que você já fez na vida, do quanto você estudou, do quanto você caminhou. Joga tudo pro alto e começa de novo. A gente Dá tem tempo. força para isso, dá tempo, né? Vale a pena. Então, parabéns, Clarissa, Obrigada. por tudo que você vem construindo. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja grandemente essa pessoa que você é. Obrigada, eu te desejo tudo isso também. Você é uma pessoa muito iluminada. Que delícia, é muito bom quando a gente encontra o nosso par. E a gente só encontra o nosso par quando a gente está bem, quando a gente reverbera, quando a gente joga para o universo, que a gente faz o que a gente ama. E o que é que te motiva para levantar todos os dias da cama às 5, às 6? Nosso programa é às 5:30 da manhã. O que é que te motiva para levantar todos os dias cedos e desenvolver o que você faz? Clarissa, deixa pra gente as suas redes sociais para que as pessoas possam te procurar. Ok, gente, no Instagram, IG Clarissa. Clarissa tem 2 S's. E no YouTube, no Spotify, para encontrar as minhas músicas, os meus clipes, coloca Clarissa DNA. Já vai me achar bem facinho. Que ótimo, que maravilha. Eu estou encerrando aqui um programa fantástico que eu acabei de entrevistar a Clarissa. Ela trouxe os sonhos, os desejos, tudo aquilo de bom que ela sempre esperava na vida dela. E se você gostou desse conteúdo, me segue para mais conteúdos como esse. @CláudiaCardillo Oficial.